Enquanto você lê isso, há uma criança em algum lugar gritando, mas ninguém está escutando. Este é um relato de Ana Clara, uma assistente social, que um dia ela recebeu uma denúncia anônima, casa número 48 da rua tal, descobriu um inferno escondido de trás das paredes. A visita. Ana Clara chegou à casa no fim da tarde. A fachada era comum, um portão branco, jardim seco, brinquedos velhos jogados no canto. O denunciante não se identificou, mas a voz pelo telefone parecia desesperada. Tem uma menina aí dentro sozinha, vão matar ela e ninguém faz nada. Então ela bateu na porta 3 vezes e um homem de meia idade, camisa suada, olhos fundos, abriu e disse que não havia criança nenhuma ali. Tentou fechar a porta, mas Ana Clara, seguindo o protocolo, disse a ele que precisava verificar. O homem hesitou, mas deixou-a entrar. O cheiro dentro da casa era de mofo e cigarro. Tudo estava em ordem superficialmente. Até que Ana ouviu um baixo e quase sussurro, um choro vindo do corredor. Pediu para verificar os quartos. O homem se irritou, mas ela foi mais rápida. Abriu a porta do último cômodo correndo. E o que viu ali nunca saiu da sua mente. A menina de uns 7 anos, magra, ajoelhada sobre grãos de arroz, com as costas marcadas de cinto, olhou para Ana como se duvidasse que ela era real. A menina chamava-se Lorena. Não falava muito. No abrigo, Ana tentou diversas vezes fazer contato. Só depois de algumas semanas, a criança entregou a ela um caderno de capa azul. Sem capa, sem nome, era só um diário que ela escrevia em segredos, usando um lápis escondido. As páginas estavam cheias de frases curtas. Hoje comi pão velho, apanhei porque dormi. Em outra página estava escrito: quando a mãe morreu, ele disse que agora era tudo com ele. As palavras eram escritas com letras grandes, trêmulas, mas claras o suficiente para contar a história de anos de abuso. Ana leu cada página, com um nó na garganta. Lorena havia sido deixada com o padrasto. Desde então, era mantida presa, castigada com violência física e psicológica. Dormia num colchão sujo. Comia restos de comida. Era proibida de ir à escola. Mais tarde, descobriu-se que vizinhos sabiam dos gritos, mas ninguém falou nada. Coisa de família, diziam. Lorena vivia escondida à vista de todos. A cidade inteira a esqueceu. Preferiram ignorar. O diário foi entregue à polícia como prova, mas para Ana aquilo era mais do que um documento, era um pedido de socorro atrasado. A sombra continua. O padrasto foi preso, negou tudo, disse que Lorena inventava, que era dramática. Os exames comprovaram as agressões. Ele foi condenado a 15 anos e Ana sentiu alívio. Mas a menina continuava em silêncio, acordando e gritando quase todas as noites dentro do abrigo. Mesmo longe de casa, Lorena dizia sentir o cheiro dele. Às vezes, se escondia embaixo da cama dizendo que ele estava vindo. Não adiantava explicar que ele já estava preso. O trauma era mais forte do que a lógica. Certa madrugada, uma cuidadora chamou Ana e disse: ela está falando com alguém que não está lá. Ana foi até o quarto, encontrou a Lorena sentada, conversando com uma parede. Eu já comi, não me bate, por favor, não me bate. A menina repetia isso, como um mantra. O quarto foi trocado, as luzes deixadas acesas. Psicólogos começaram um trabalho longo e dedicado. Mas havia algo na criança que parecia quebrado, difícil de colar. Como se uma parte dela tivesse morrido dentro daquela casa. E mesmo após meses, Ana às vezes acordava à noite, com a imagem daquela porta sendo aberta e os olhos de Lorena pedindo socorro sem dizer uma só palavra. A segunda casa. Meses depois, Ana recebeu um novo chamado. Um outro caso, outra rua, outra criança. O padrão se repetia, e era como se a cidade tivesse casas que engoliam vozes pequenas e que ninguém quisesse ouvir. Havia algo mais profundo que apenas violência. Era a cultura do silêncio. Desta vez era um menino, 7 anos, que também tinha marcas nas costas, dentes quebrados, e a avó dizia que ele era difícil. A mãe viciada sumia. Ana olhou para ele e viu o mesmo olhar que Lorena tinha. Aquele que parecia ter mais idade que corpo, começou a se perguntar quantas casas como estas existem. Quantas crianças vivem presas, invisíveis, entre paredes, aparentemente normais essas paredes. E quantas morreriam antes que alguém batesse à porta? O que mais assustava era a naturalidade com que os vizinhos diziam as mesmas frases. Nunca vi nada, achava que era birra.
Não me meta em problema dos outros. A cidade não tinha fantasma, tinham segredos. E Ana entendia cada vez mais o que os verdadeiros monstros não moravam nas sombras. Eles assinavam contratos de aluguéis e diziam bom dia, sorriam para as câmeras de segurança. Lorena hoje tem 10 anos, mora com uma família adotiva em uma outra cidade. Ainda tem pesadelos, mas aprendeu a sorrir. Às vezes, Ana recebe cartas com desenhos, sempre tem uma casa, com janelas abertas e árvores no jardim. Ana continuou seu trabalho. Já viu mais de 20 casos parecidos. Alguns finais melhores, outros nem tanto. Em cada visita carregava o peso de Lorena nos ombros. E em cada criança salva era uma pequena parte da dor que se transformava em força. Mas ela sabe que nem todas terão essa sorte. Algumas portas não se abrem, algumas denúncias chegam tarde demais. E em algumas casas, os gritos nunca serão ouvidos. O horror verdadeiro não está em fantasmas. Está no silêncio, no medo, no olhar perdido de uma criança que aprendeu cedo demais o que é a dor. Esse é o verdadeiro terror. Talvez o mais assustador de tudo seja saber que mesmo agora, enquanto você lê isso, há uma criança gritando e ninguém está escutando. Realmente, o horror verdadeiro não está em fantasmas, está no silêncio. Cuidem das nossas crianças, porque o mundo está perdido. Meu Deus.